Ok. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Muito bem-vindos. Obrigada pela participação e toda a gratidão também a quem estiver ouvindo nossa gravação. Sinta-se tão presente quanto nós que estamos aqui nesse momento aqui para nos colocar à disposição para vermos hoje, então, essa continuação no nosso capítulo 18, na passagem do sonho, onde Jesus vai trazer hoje, ele vai falar o que muitas pessoas já tiveram de forma mais consciente, outras pessoas que não têm uma experiência assim mais forte podem relembrar que tiveram isso em forma de sonho, de uma experiência assim além do corpo, onde a meta não é nos fazer distrair dentro da forma física aqui com alguns poderes a mais ou algumas formas além do corpo, e sim a comprovação da razão do ser que nós somos, do ser do Cristo, então, do quanto existe uma realidade além daquela que o ego nos diz, porque o ego nos diz que a nossa realidade é o corpo. Toda a nossa experiência, ela é baseada e cercada dos limites que o físico alcança. E hoje nós vamos ver, então, uma lição assim que transcende isso. Jesus nos convidando a nós nos abrirmos para mais do que isso, para mais do que apenas um corpo. Então, é uma sessão que fala bastante assim da metafísica, vai nos remeter mais uma vez a nossa mente quando ela pensou separação de Deus, que é uma mente unificada, separada. Ele vai partir falar dessa mente, que eu sempre digo, mente para o curso em milagres não é o cérebro, não é o ser pensante daqui. Mente, na Bíblia, ela é mais relacionada com alma, mas também não seria porque a alma é considerada que cada ser tem uma alma. E aqui a mente, então, é como Deus nos criou, Deus nos criou em mente, ou então em espírito. Então, a mente é o agente ativador do espírito. Espírito é tudo, é Deus, mas o que ativa, o que tem a vontade de ativar o espírito é a mente. E Deus nos criou mentes. E essa mente, então, ela é como Deus a criou, ela não poderia estar fragmentada e muito menos aprisionada dentro de um limite. É mais ou menos por aí que nós vamos ver essa nossa sessão de hoje, que ela é além do corpo. Então, para nós iniciarmos de fato a nossa leitura comentada, eu convido vocês para que a gente faça agora, então, a nossa internalização, onde nós podemos respirar mais profundamente e, em muita serenidade, colocar agora a nossa capacidade de aprender nas mãos do Espírito Santo, para que realmente ele nos conduza nesse estudo, que sejam dele os pensamentos e o entendimento que nós vamos captar por detrás das palavras que estão escritas aqui. Porque por isso nós viemos aqui. Porque tal foi a nossa escolha, e essa escolha está em acordo com a nossa verdadeira vontade e com a vontade do Espírito Santo, e, portanto, com a vontade de Deus. Então, que ele nos conduza e nos inspire a cada um na forma como ele sabe fazer, para que esse estudo seja para a nossa libertação. E é isso que nós pedimos, e a esse pedido
Nós e Jesus diz amém. Então, assim, nós estamos prontos, então, para vermos, repetindo aqui no capítulo 18, a passagem do sonho, na seção 6, além do corpo, no meu livro aqui, página 408. E nós iniciamos com essa metafísica de Jesus, onde ele diz: não há nada fora de ti. Então, obviamente, que Jesus está falando do nosso ser, óbvio, mas ele também está falando do nosso ser real, e não desse ser que nós imaginamos que nós somos. Porque daquele ser que eu penso que eu sou, dentro de um limite físico, obviamente que tem coisas fora de mim. Vocês estão fora de mim, essa casa aqui está fora de mim, o corpo está. O corpo, então, eu considero meu, mas o resto já está fora de mim, esse computador está fora de mim. Jesus não está falando desse ser da imagem projetada. Ele está falando do ser real que cada um de nós somos, e não há nada fora de ti. Do ser que Deus criou ao seu Filho, não há nada fora do Filho de Deus, e nós somos o Filho de Deus. Isso é o que tens que aprender em última instância, pois é o reconhecimento de que o reino do céu foi restaurado para ti. Então, o reino do céu, ele só vai ser restaurado na nossa lembrança quando nós reconhecermos que nós somos parte do todo, que não há nada fora da nossa mente, não existe nada fora. Pois Deus criou apenas isso e não foi embora, nem te deixou separado de si mesmo. Então, Deus, ao nos criar, ele se estendeu a nós. E ele não nos deixou. Deus não se desmembrou de si mesmo. Então, nós somos a própria extensão de Deus, e Deus, como ele diz aqui, ele não foi embora. Nós somos parte íntegra e completa de Deus. O reino do céu é a morada do Filho de Deus, que não deixou o seu Pai e nem habita a parte dele. Aqui é metafísica pura, é o que nós somos na nossa realidade. Despertar para isso, ser a nossa consciência, é a nossa jornada aqui do despertar. O céu não é um lugar, nem uma condição. Então, o céu não está lá. O céu não é uma condição que existe algo no céu, existe uma coisa diferente. É meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe, nada fora dessa unicidade e nada mais dentro dela. Então, o céu, como ele diz aqui, o ego nos tenta dizendo assim: bom, se eu não sou esse ser individual, se eu não sou essa consciência separada, então, se isso vai desaparecer, então eu vou desaparecer completamente? Então eu não vou ser nada? Então eu vou ser destruída, vou desaparecer? Aqui nós temos uma boa dica do que vai substituir essa consciência individual. Quando nós não formos mais essa consciência individual que o ego diz que nós somos, o que a nossa consciência vai ser? Ela vai se abrir, ela vai abraçar tudo e ela vai ficar ciente da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe. Nada além do céu existe, nada além de Deus existe, nada além do seu Filho existe. Então, nós não vamos desaparecer. É como a história da gota de água que desaparece no oceano. Ela não desaparece no oceano, ela toma a característica do todo. Então, assim, a nossa mente individual, ela não vai desaparecer, ela vai se ampliar, ela vai se saber do todo. Então,
isto está a nosso caminho. Então, que nada além do Cristo, do nosso ser, que é o Cristo, que é o Filho de Deus, e o próprio Deus existem. Então, essa consciência, então, nós, como mente, como Filho de Deus, nós somos consciência, e nós não vamos perder a consciência, mas nós vamos ter a consciência da totalidade, e não mais de uma ínfima fração de uma minúscula partezinha da mente, que é o caso aqui no nosso sonho, aqui na nossa realidade de sonho. Então não há razão para aquele medo que o ego nos coloca, que nós vamos ser diluídos em Deus, nós vamos desaparecer em Deus, nós vamos nos encontrar em Deus e com o todo, com o nosso ser. O que poderia Deus dar, além do conhecimento de si mesmo? Então, ao Deus nos criar, ao Deus se estender, o que ele poderia estender se não fosse o próprio conhecimento do que ele é? Então, por isso que o seu filho é o próprio conhecimento de Deus. Deus não podia ter feito outra coisa, porque ele é isso, ele é conhecimento e o conhecimento total. O que mais existe para ser dado? O que mais Deus poderia ter dado? O conhecimento é tudo. Então, Deus, e isso é metafísica pura, de novo, Deus nos fez igual a Ele em conhecimento completo. A crença em que poderias dar ou ganhar qualquer outra coisa, alguma coisa fora de ti, custou-te a consciência do céu e da tua identidade. Aquele primeiro pensamento separador lá no céu. Aliás, o único equívoco que fizemos, aquele pensamento inicial, e se eu fizesse algo a mais? Como ele diz aqui, ó, aquela crença de oferecer, de dar ou receber algo a mais, dar algo a mais além de Deus. Como se fosse possível, se Deus é tudo, como que poderia ter algo a mais? Mas nós fizemos esse equívoco. Então, só que esse equívoco custou um preço para a nossa consciência. Não na consciência de Deus e nem do seu filho, mas na nossa consciência, nós perdemos a consciência do céu e da identidade, da nossa identidade como Cristo. Então, a metafísica do curso nos ensina isso o tempo todo, como que aconteceu essa queda, como que aconteceu esse pensamento. Então, uma crença, porque não foi uma ideia, foi uma crença de fazer algo a mais. E fizeste, e não paramos aí, nós fizemos esse primeiro pensamento separador, e aí nós nos vimos numa mente separada. E fizeste uma coisa ainda mais estranha do que reconheces no momento. Então, nós fizemos mais uma coisa. Deslocaste a tua culpa da tua mente para o teu corpo. O fracionamento da mente. Aquela culpa que nós sentimos como mente unificada, separada. Quando nós pensamos em dar algo a mais a Deus, e nós esquecemos quem nós somos por nos identificar com esse algo a mais, com essa crença, isso gerou uma culpa em nós. E o que foi a coisa mais estranha que fizemos essa culpa? Ao nós pensar em fazer algo a mais, Deus deu a resposta, deu o Espírito Santo. Mas nós ouvimos o Espírito Santo? Não. Nós ouvimos a culpa. E o que fizemos com a culpa? Ela nos judiou. A culpa foi pesadíssima. E o que fizemos com a culpa? Nós a deslocamos, essa culpa da mente, unificada, separada, para um corpo individual. Agora, um pedacinho dessa culpa, cada um que se identifica num corpo carrega consigo, quer esteja ciente ou não. Alguém até poderia dizer, não, eu não sinto culpa nenhuma em relação a Deus.
mas ele se sente culpado quando não está no emprego certo, quando não ganhou aquele dinheiro, quando brigou com alguém. Isso são só válvulas de escape dessa culpa. Então, todas as culpinhas que ele acha que as coisas externas fizeram ele sentir, não foram as coisas externas. Elas apenas demonstraram a culpa já existente. Então, na nossa queda, na metafísica aqui, Jesus explicando o que nós fizemos com a culpa. Deslocamos ela para uma parte física, para o corpo. No entanto, um corpo não pode ser culpado. Né? Por que não pode ser? Pois nada pode fazer por si mesmo. Um corpo sem uma mente, ele não é nada. Haja vista que quando a gente acredita que o corpo está habitado por uma mente, e quando essa deixa o corpo, que nós chamamos aqui de morte, o que o corpo faz sozinho? Nada mais. Né? Se ele não tem a mente, se ele não tem um ser pensante dentro, o corpo não é nada. Então, como que o corpo poderia ser culpado? Então, o corpo é neutro. O corpo não tem essa culpa, mas na nossa mente nós deslocamos para ele. Tu que pensas que odeias o teu corpo, enganas a ti mesmo. Odeias a tua mente, pois a culpa a penetrou e ela quer permanecer separada da mente do teu irmão, o que não pode fazer. Então, só Jesus, que tem a visão completa do todo, é que poderia nos dar essa informação. Que aquilo que eu odeio no meu corpo, e quem que não odeia o corpo ou na totalidade ou na parcialidade, ou não odeia, ou odeia aquilo que não gosta no corpo, ou gostaria de ser outro corpo, gostaria de ele ser, mas habitando aquele corpo mais perfeito, ou mais jovem, ou mais bonito. Então, aparentemente, nós julgamos o nosso corpo como culpado dos nossos mal-estares. Ah, mas se pelo menos meu corpo fosse atlético e perfeito e saudável, aí eu seria feliz. Aí eu ia me exibir e seria totalmente feliz. Então, mas do jeito que ele está, só me resta odiar ele mesmo. Então, nós odiamos nosso corpo, mas na verdade, nós estamos enganando a nós mesmos. O ódio está anterior ao corpo. O ódio não nasceu porque eu olhei para o corpo e não gostei. O ódio estava na mente, como ele diz aqui, odeias a tua mente, pois a culpa penetrou. Eu odeio a mente, porque quando ela pensou separação em fazer algo a mais, e ela achou que fez isso, bateu a culpa. E a culpa doeu. E eu odeio a mente porque ela trouxe essa culpa. E aí, eu quero ainda permanecer separada da mente do irmão, porque ele, então, que seja o culpado e eu a inocente, e as mentes não podem ser separadas. Então, essa é a causa do ódio. Deixa eu só ver aqui no chat da Rosane. Me culpo quando não concluí uma tarefa definida, quando não consegui ler tal livro, quando falto às aulas da ING, mas agora estou tendo a oportunidade de olhar para essa culpa juntamente com o Espírito Santo, isso feito agora. Exato, Rosane, exatamente. Aparentemente, o ego nos dá 1000 motivos para nós odiarmos ao nosso corpo e ao comportamento, quando, na verdade, a culpa que entrou na mente, isso nós odiamos. E odiamos ao nosso irmão porque culpamos ele inconscientemente por ter nos arrastado para essa crença de separação de Deus. As mentes estão unidas, os corpos não. Então, isso é óbvio, mas para quem se identifica no corpo, o ego, ele tenta de todas as formas dizer que as mentes também são separadas. Na nossa vivência cotidiana, não é aceito que as mentes são unidas. Por quê? Porque nós confundimos a mente com o intelecto individual. E aí, e, e bem que gostaríamos de ser
uma individualidade como mente, inclusive uma salvação individual como mente. E isso não é possível, porque Deus criou a mente. E se Deus a criou, Deus não criou separação. Portanto, as mentes estão unidas. Os corpos, obviamente, que não estão unidos, ou seríamos todos siameses, assim, e né, aqueles conectados àqueles corpos. Então, corpos, obviamente, são separados. Só atribuindo à mente as propriedades do corpo é que a separação parece ser possível. Então, isso que eu falei, nós acreditamos que a mente é a mesma coisa que o intelecto do corpo, que o racional daqui, que a mente acompanha a individualidade, que a mente nasce quando o corpo nasce, que ela morre quando o corpo morre. Então, nós confundimos o nosso ser pensante daqui, operacional, a nossa... o nosso aspecto físico e psicológico individual como sendo a mente. E a mente está muito além disso. A mente é aquilo que Deus criou. E é a mente que parece ser algo privado, estar fragmentada e sozinha. É o que o ego sempre nos ensinou, é o que o mundo ensina como sendo natural. A culpa que a mantém separada, então o que mantém que a gente acredite que a mente seja separada? A culpa, porque eu quero me livrar da culpa. Então, se a culpa está no coletivo, mas eu sou individual, eu posso deixar a culpa fora de mim. Eu posso deixar lá para outra mente. Então, essa é a ideia do ego por detrás da crença de ter mentes separadas. Então, a culpa que a mantém separada, a mente, é projetada para o corpo, que sofre e morre porque é atacado para manter a separação da mente e não permitir que ela conheça a sua identidade. Então, a mente, o ego faz tudo para a mente não conhecer sua identidade como Cristo, como uma mente só. E o que ele faz? Ele projeta para o corpo essa individualidade. E agora, na nossa consciência, cada um tem consciência de que ele é um corpo. Só que o corpo, como neutro, ele é neutro, nós sabemos na metafísica, porque, na verdade, corta um braço, né? Faz para ver se não dói. Dói sim, por quê? Porque na nossa consciência, nós nos identificamos com o corpo. Então, delegamos um poder que o corpo não tem, como sendo o corpo. Então, uma característica da mente foi jogada para o corpo. E agora, o corpo acompanha aquilo que a mente faz. Então, o corpo, ele é saudável, ele adoece, ele morre, mas tudo acompanhando a crença que ainda está na mente. Então, o corpo, ele na verdade é neutro, mas Jesus aqui nos explicando a nossa condição atual. Jesus precisa que a gente saiba disso para saber do que nós precisamos ser salvos. E nós precisamos ser salvos dessas crenças equivocadas. Essas características da mente que nós julgamos para o corpo, elas têm que ser vistas pelo que são. Então, o corpo não tem nada a ver com isso. São características da mente que nós julgamos para o corpo, e agora o corpo parece ser a nossa identidade. A mente não pode atacar, mas pode fabricar fantasias e dirigir o corpo para ensiná-las. Então, o corpo, sim, o corpo ataca. O corpo mata um ao outro, o corpo morre, o corpo... Nós podemos até produzir corpos, fizemos nascer novos corpos. Então, o que é isso? É a mente se identificando em fantasias, fazendo aparecer que é o corpo. No entanto, o que parece satisfazer nunca é o que o corpo faz. Então, por mais que nós busquemos prazeres nos corpos, chega um momento que esse prazer não sacia mais. E aí eu busco mais e mais através do corpo. Por quê?
porque aquilo que eu julguei que o corpo deve me satisfazer, nunca o corpo é possível para fazer, porque não é no corpo, é na mente que eu busco essa saciedade. E o corpo não tem como alcançar, como fazer isso. A não ser que a mente acredite que o corpo, de fato, esteja ensinando as suas fantasias, ela atacará o corpo, aumentando a projeção da sua culpa sobre ele. Então, ou a mente acredita que o corpo é o seu aliado e ela dá um sonho de saúde para o corpo, ou ela desconfia que o corpo não está mais servindo e ela odeia o corpo, e em última instância, por isso que aparentemente todos os corpos morrerão. Por quê? Eles servem para a nossa identidade, mas a mente acaba atacando porque ele não sacia mais as fantasias da mente. Porque o corpo não tem como atender isso. Um corpo é neutro. Nisso, a mente é claramente delusória. Então, a palavra delusória é o sistema de ilusão que se autoalimenta com mais ilusões. A própria ilusão cria mais ilusão. Então, a mente, ela claramente se alimenta através de mais corpos e nasce e morre, num sistema delusório. Ela não sai do círculo vicioso. Ela não pode atacar, a mente, né, ela não pode atacar, ela não tem com que atacar, mas insiste em que pode e usa o que faz para ferir o corpo e provar que pode. Então, um corpo, obviamente, pode ser ferido. Isso ninguém tem dúvidas, nós sabemos que um corpo pode ser ferido. Então, a mente usa isso como prova de que nós somos um corpo. Então, ela se utiliza do corpo para ferir, porque a mente, ela não é física, como que ela poderia ferir? Então, ela se utiliza do corpo. A mente não pode atacar, mas pode enganar a si mesma. Então, ela acredita no ataque, sim, através do que ela faz ao corpo, e como ela se identificou com o corpo, então ela acredita que ela foi bem sucedida no ataque. E isso é tudo que faz quando acredita que atacou o corpo. Então, ela simplesmente se auto-engana quando faz o corpo sofrer em lugar do que está, da vontade de atacar que está na mente. Ela pode projetar a própria culpa, mas não a perderá através da projeção. Esta é a coisa mais triste ainda, e por outro lado, o quanto é impossível esse plano é impossível esse plano de salvação do ego. Então, a mente pode projetar para o corpo, sim, e o corpo ensina o que a mente quer, mas a culpa não sai da mente. Porque, como diz aqui, a mente ela pode projetar a culpa para fora, mas ela não pode perder a culpa, porque a projeção, ela não perde aquilo que ela projeta, continua lá. Apenas é visto lá fora, mas continua agora aqui dentro e lá fora. Porque uma projeção, ela não tira aquilo de onde ela saiu. Ideias não deixam a sua fonte. Toda projeção é uma ideia, é um pensamento. E pensamentos nunca deixam sua fonte. Então, seu pensamento veio da mente, foi projetado no corpo, ele continua na mente. Então, se a culpa fez a projeção, a culpa continua na mente. Então, valeu a pena fazer o corpo ensinar isso? Não, porque nem sequer a mente se livrou da culpa. Ela achou que se livrou da culpa. A culpa continua lá na mente. E ainda por cima na fantasia do corpo. Então, está duplamente culpada. Duplamente agora em culpa. Na mente e ainda no corpo em sofrimento. E embora esteja claro que pode interpretar equivocadamente a função do corpo, não pode mudar a função que o Espírito Santo estabelece para ele. Então, obviamente que a mente pode pensar que o corpo serve para o ataque, mas a mente não tem o poder de mudar aquilo que o Espírito Santo deu de função para o corpo. E nós sabemos que a função do Espírito Santo para o corpo é servir de instrumento de comunicação para nós, porque nossa consciência saiu da mente.
Como que eu agora tenho acesso ainda à comunicação? Só através do meu instrumento de comunicação. Sem instrumento de comunicação, já que minha consciência está fora da mente, eu não tenho acesso à mente, a não ser que eu tenha um instrumento que me dê esse acesso. E o corpo faz esse acesso nas mãos do Espírito Santo. E a mente não consegue atacar, então, isso. O corpo não foi feito pelo amor. Então, não foi feito por Deus o corpo, não foi projetado por Deus. No entanto, o amor não o condena. Isso é muito importante. O amor não condena o corpo e é capaz de usá-lo amorosamente. Então, o Espírito Santo sabe usar amorosamente o corpo, respeitando o que o Filho de Deus fez e usando-o para salvá-lo das ilusões da mente. Agora o corpo ganhou uma função santa, servir ao Espírito Santo como instrumento para salvar a mente das próprias ilusões. A Ana levantou a mão. Vamos ver se eu consigo fazer esse microfone funcionar. Deu agora ainda. Deu, tá? Tô ouvindo. Eu tinha esquecido que o computador não funcionava mais, o microfone só com fone. Ing, assim, ó, então é por isso que o Espírito Santo pede para a gente fazer o perdão, aceitar a expiação para nós mesmos enquanto a gente está no corpo, porque depois que a gente deixa o corpo, a nossa ciência, Está ainda não sei, adormecida. está adormecida, porque a nossa consciência está focada no corpo. Sim. Ela saiu da mente. Saiu da mente e se identificou no corpo. No corpo. Só que quando eu deixar esse corpo, eu vou estar adormecida, assim, vamos dizer, um exemplo Que assim, nem eu no acho que sonho bem noturno, tosco, onde é que tu mas tá quando tu tá dormindo? Tu continua vivendo e existindo, mas tu não tá ciente disso. não estou ciente, exatamente. Uhum. E aí, nisso, eu não tenho como fazer o perdão, aceitar a expiação. Perfeito, por isso que o corpo Porque a ainda gente... é tão importante. Não porque ele é legal, mas é tão importante. Então, valorizar, assim, como ele diz aqui, Deus não condena, nem nós devemos condenar o corpo, ele é ainda muito útil. Então, agradecer ao serviço que ele nos presta. Não é da realidade, mas gratidão por estarmos nessa feliz oportunidade de estarmos com a consciência num corpo. E aí, se a gente está adormecido, a gente não tem consciência, mais uma vez, dessa culpa que a gente projeta, então volta mais uma vida de sonho. Tá neutro, mas a culpa, uma hora na mente, ela se torna tão forte que a mente foge de novo para um corpo, ela se esconde de novo. E aí volta um novo ciclo de oportunidade de despertar. Certo, obrigada, Indy. Bem isso, porque, como ele diz aqui, o amor não só não condena o corpo, mas é capaz de usá-lo amorosamente. Então, não é que o corpo vai ser salvo, é a mente que precisa voltar a lembrar quem ela é. Mas o instrumento de comunicação é esse corpo para isso. A Priscila também levantou a mão. Oi, Ing, boa noite. Oi, boa noite. Ing, como que você explica para nós? Eu tenho um parente que ficou 30 anos desde os 9 meses, ele parou, o cérebro parou, né? Uhum. E ele viveu até os 38 anos. Como que você explica para nós essas pessoas que não têm consciência, não vai poder chegar no curso em milagres? Projetou um corpo para ele, né? Ele nasceu num corpo. Mas em dado momento a mente tirou a consciência de estar, de ser esse corpo, a consciência consciente. E ele ficou, tipo, vegetando, então, esses 30 anos. É isso, Priscila? Aparentemente, na medicina. Mas tem crianças que já nascem assim também, né?
que já Sim, nascem desse jeito. assim, são formas diferentes da projeção da mente. São formas diferentes, mas o conteúdo é o mesmo sempre. Provar que a minha identidade é isso, mesmo que o corpo não sirva, como pode ficar 30 anos sem ser útil e depois deixar de morrer, mas é a mesma história, só que em formato diferente. Sim, é como se ele tivesse escolhido ter essa, por culpa, né? Ele, sei lá, tivesse Não escolhido. ele é individual, nós como mente unificada, separada, escolhemos você ser a Priscila e ele ser ele, e eu ser eu. Como Entendi. mente unificada, não o ser aqui escolheu para cima para baixo da mente unificada, separada, onde cada um concordou em ser esse papel, inclusive essa tua pessoa conhecida escolheu esse papel de ficar 30 anos adormecido com o corpo vegetando. O corpo aparentemente vivo, o coração batendo, o sangue circulando e ele não tendo consciência que é o corpo. Só uma forma diferente de ser um corpo. Assim como um animal é uma forma diferente da mesma mente projetada, um vegetal é uma forma diferente. São formas diferentes porque o ego adora diversificação. Na Inclusive corpos verdade, humanos também. Ingrid, indo mais fundo um pouquinho, ele também é uma projeção da minha mente, né? Não existe Perfeito, isso ninguém, né? assim também, porque como Jesus disse, não há nada fora de ti, de onde é que veio essa projeção? De fora de ti? Não. Ainda é da mesma mente, da tua mente, Priscila, que é a mesma da nossa. Ok, Ingrid, obrigada. O Márcio também levantou a mão. Ô, Ing, mas deixa eu só entender aqui. Quando fala assim, ele é a projeção da tua mente, ele é a projeção da mente unificada separada, não da mente da Priscila. Perfeito, não da Priscila, não da da mente do identificação Márcio. aqui, daquela mente, daquele pensamento que pensou separação. A fragmentação veio depois e tornou o Márcio, a Índia, a Priscila, etc, etc, etc. É num nível acima, como a Priscila falou. Ótimo, obrigado, Ing. Inclusive, nós não, aqui como mentes individuais e separadas, nós não somos responsáveis pelo que o irmão está fazendo, pelo que a outra, a Priscila não é culpada, a Priscila, mente separada aqui, não é culpada pelo que o outro irmão lá aceitou ser esse vegetal por 30 anos. Mas na mente unificada, separada, num nível acima, sim, nós todos somos, porque a mente, ela é uma só. Mas isso é a metafísica, isso é outro nível. Não é no nível aqui da consciência separada, a fragmentada. Ing, sabe o que eu sinto aqui? Por que a gente chama, o que a gente entende como mente? A gente chama o autoconceito de mente. Né? Então, eu chamo as vontades do Márcio de mente. Essas vontades que eu chamo de Márcio, esse conjunto de crenças que eu manifesto dizendo que sou o Márcio, eu entendo isso como se fosse mente, mas agora eu entendi o que você disse. A mente é essa mente que inventou o roteiro, e nós somos parte do roteiro, né? Exato, que pensou fazer algo além lá no céu. Essa é a mente. Entendi. Obrigado, Ing. Esse único pensamento que pensou fazer algo além do céu. Esta é a mente, então. Não, seguindo aqui no 5. Não gostarias de ter os instrumentos para a separação reinterpretados em meios para a salvação e usados com propósitos do amor? Óbvio que todos nós, estudantes do SEM, gostaríamos sim. Então, Jesus está nos fazendo esse chamado que ele sabe que nós aceitamos. Não receberias com boas-vindas e não darias o teu apoio para fazer das fantasias de vingança uma liberação em relação a elas? Então, se nós estivéssemos cientes de como que isso funciona, nós não permitiríamos agora a liberação dessas fantasias projetadas para cima do corpo? Se nós tivéssemos o alcance de escolher isso?
Obviamente que nós faríamos. A tua percepção do corpo pode ser claramente doente, mas não projetes isso sobre o corpo. O corpo não tem culpa se eu vejo ele doente ou se ele aparentemente está apresentando uma doença. Não projetes, é a mente que projetou assim. Não des a culpa ao corpo. Pois o teu desejo de tornar destrutivo o que não podes destruir, não pode ter qualquer efeito real. Então, qual é o desejo de destruir o que não pode ser destruído? O que não pode ser destruído é a mente de Deus, a mente do Filho. Mas eu quis fazer uma coisa diferente. Eu quis fazer algo a mais. Então, para fazer algo a mais, eu destruí o Filho de Deus, eu destruí o Cristo. Só que isso, como ele diz, isso não pode ter efeito real. É impossível eu ter destruído a Deus, ter destruído o real, o Cristo. Então, é impossível ter separado. Então, isso não teve efeito real, só na minha concepção teve efeito. O que Deus criou é apenas o que Ele quer que seja, sendo a sua vontade. Deus nos criou com a vontade dele, e assim é. Não podes fazer com que a sua vontade seja destrutiva. Então, se eu tivesse destruído a Deus, a minha vontade teria destruído ao próprio Deus. Não existem duas vontades em Deus. Então, é impossível que eu tive essa vontade, só em fantasia mesmo. Não podes fazer com que a vontade seja destrutiva, podes fabricar fantasias nas quais a tua vontade entra em conflito com a sua, mas isso é tudo. Então, o que é isso aqui, então, que eu estou vivenciando aqui? Uma fantasia, e isso é tudo. Não é real. Não confrontei a Deus, não separei a Deus, apenas fantasio de que estou aqui numa individualidade. E para mim parece real, mas não é. É apenas uma fantasia. Eu acredito nela? Ah, esse poder eu tenho, porque eu tenho todo o poder. Eu posso acreditar nela. E aí ela passa a parecer ser real para mim. Mas isso não a torna real. Apenas na minha experiência, isso parece real. Mas só na minha experiência parece ser. Isso é tudo. É insano usar o corpo como bode expiatório da culpa, dirigindo os teus ataques e acusando-o pelo que desejaste que ele fizesse. Então, é insano julgar o corpo como mal, como bom, como meu ser, e atacar o corpo e odiar o corpo. Isso é insano, porque ele apenas está obedecendo às ordens da mente. É impossível encenar fantasias, pois ainda são as fantasias que tu queres, e elas nada têm a ver com o que o corpo faz. Então, o corpo nunca se tornou real. Ele apenas é essa fantasia, mas eu não consegui tornar essa fantasia real, porque o corpo, ele apenas parece seguir essas ordens da minha fantasia, e isso é tudo que ele parece fazer. O corpo, ele não sonha com essas fantasias, ele não sonha com elas, e elas apenas fazem dele um débito quando poderia ser um crédito. Então, o corpo agora parece que ele nos deve algo, porque ele não é bom o suficiente, quando, na verdade, o corpo é extremamente útil para nós, ele deveria ser um crédito, algo de bom, porque é ele que vai nos oferecer ainda a salvação. Então, ele seria um crédito e não um débito, não um peso, um instrumento extremamente útil. Pois as fantasias fizeram do teu corpo teu inimigo. Então, o que as fantasias fizeram com o corpo? E o corpo parece ser fraco, vulnerável, traiçoeiro, merecedor do ódio que investes nele. Como isso te serviu? Então, a minha projeção da raiva da mente fez disso o corpo. E para que isso me serviu? Tu te identificaste com essa coisa que odeias, o instrumento da vingança e a fonte que percebes para a tua culpa. Isso tu fizeste com uma coisa que não tem significado.
Eu fiz isso com o corpo não tem significado, mas eu fiz dele esse ódio que estava na minha mente, porque eu pensei que separei de Deus, eu perdi o reino de Deus, e agora projetei isso tudo para cima do que não tem significado do corpo, proclamando a morada do Filho de Deus e voltando-a contra ele. Então, proclamei o corpo como a morada de Deus, porque se eu sou filho de Deus, eu estou dentro de um corpo, então o Filho de Deus mora num corpo, e voltei-me contra o corpo. Esse é o anfitrião de Deus que tu fizeste. Então, esse corpo que eu odeio, é isso que nós oferecemos como anfitrião de Deus. Então, se eu estou em Deus, então Deus agora, na minha fantasia, se ele quer habitar em mim, ele deve habitar no corpo. Então, ofereci como anfitriã essa moradia a Deus. E nem Deus, e nem o seu Santíssimo Filho podem entrar em uma habitação que abriga o ódio e onde semeasse as sementes da vingança, da violência e da morte. Então, nem o meu ser real, o Cristo que eu sou, e nem Deus poderiam morar dentro de um corpo. Por quê? Porque eu transformei num corpo numa moradia de vingança, da violência e da morte. Então, como que os Cristo poderia habitar em tal lar? Como que isso poderia ser um lar digno do amor? Essa coisa que fizeste para servir a culpa interpõe-se entre tu e outras mentes. Então, esse corpo que eu fiz para servir a culpa, esse se interpõe entre as mentes, minha mente e do meu irmão. Agora eu me vejo fracionada, separada, graças à visão do corpo. Então, agora a mente está como se fosse separada. As mentes estão unidas, mas não te identificas com elas. Tu te vês trancado em uma cela separada, retirado, inacessível, incapaz de alcançar o exterior, assim como de ser alcançado. Essa cela é o corpo. Eu me vejo separada, inalcançável, um ser individual e pessoal, separado totalmente do irmão e de Deus. Odeias essa prisão que fizeste, na nossa mente nós odiamos o corpo, por isso as doenças. Odeias essa prisão que fizeste e queres destruí-la, porque nós sabemos que ela é indigna de um filho de Deus, ela é muito pouco, ela é ilimitada, ela não serve para um Cristo. Então nós odiamos ela e queremos destruí-la, mas não queres escapar deixando-a ilesa sem a tua culpa sobre ela. Então, eu quero deixar o corpo, mas eu ainda quero que o corpo pague por isso. Eu ainda quero, lá na mente, por detrás do pensamento, no pensamento secreto que Jesus sabe que nós temos, por mais que nós o neguemos para nós não queremos, e por isso que o corpo sofre, tem que morrer, e tem que sofrer, e tem que adoecer, nós não queremos deixar o corpo simplesmente ir ileso e sem a culpa sobre ele. No entanto, é só assim que podes escapar. Então, qual é a única maneira da mente escapar do corpo? Deixando o corpo para trás de forma ilesa e sem culpa alguma sobre o corpo. Se nós não pararmos de projetar a culpa sobre o corpo, não haverá como escapar da nossa crença que somos um corpo. Então, somente nos perdoando por acreditarmos que somos um corpo, e deixando o corpo, totalmente a ideia do corpo para trás de forma ilesa, é que nós vamos escapar da ideia de que somos um corpo. O lar da vingança não é o teu. O lugar que separaste para abrigar o teu ódio não é uma prisão, mas uma ilusão de ti mesma. De ti mesmo. Então, o corpo não é uma prisão, é só uma ilusão de mim mesmo. O corpo não está me aprisionando. Nós somos livres, nós somos um pensamento do Filho de Deus. Como que nós poderíamos ser um corpo? Então, esse lugar que
projetamos para abrigar o ódio, que é o corpo. Ele não é uma prisão, o corpo não é uma prisão. A prisão está na mente. Então, o corpo simplesmente, ele faz o que a ilusão manda, só isso. O corpo é um limite imposto à comunicação universal, que é uma propriedade eterna da mente. A mente, como Deus a criou, ela está em constante comunicação total, completa consigo mesma, com todas as partes íntegras dela mesma. Então, o corpo, ele limita isso. O corpo, ele tira esse limite da comunicação universal. Agora eu só ouço aquilo que o corpo comunica. Então, ele corta totalmente essa comunicação da mente, transferindo essa comunicação para uma comunicação através do corpo. E isso é limitante. Mas a comunicação é interna. Quando ele diz interna, não é no cérebro, é na mente, é no ser. É lá que está a comunicação, não é no corpo. A mente alcança a si mesma. Então, por isso, Deus não deixou a mente do filho, nem o filho de seus irmãos, e nem seus irmãos de Deus. Então, a mente, ela alcança a si mesma o tempo todo. Então, nós estamos, na realidade, em comunicação completa com Cristo. Só não estamos cientes disso se eu joguei a minha consciência de comunicação para o corpo. A comunicação, ela não é feita de partes diferentes que alcançam umas às outras. Partes diferentes de corpos. A comunicação não é feita de corpos. Ela não sai para o lado de fora. O corpo está fora da mente, totalmente. A comunicação não sai da mente. Então, como que poderia estar dentro do corpo? Dentro de si mesma, não tem limites e nada afora dela. Porque dentro de si, ela está na mente de Deus. E não existe nada fora da mente de Deus. Então, dentro de si, não tem limites. Ela está totalmente livre e abstrata. Mas também não tem nada fora. Ela é tudo que há. Ela abrange todas as coisas, essa comunicação, ela abrange tudo, abrange inteiramente a ti, tu dentro dela e ela dentro de ti. Não há nenhuma outra coisa em lugar nenhum ou tempo algum. Então, qualquer outra coisa que eu experiencie é só em fantasia. Não há nada fora da comunicação da mente de Deus e do Filho. Essa comunicação é real. O que nós aparentemente temos através do corpo é um resíduo muito longínquo da comunicação da mente. E mesmo assim, o Espírito Santo vai nos despertar através dessa comunicação tão limitada do corpo. Ainda assim, como eu projetei essa fantasia, o Espírito Santo precisa para me ensinar de novo o Cristo que nós somos. O corpo está fora de ti e apenas parece cercar-te, fechando-te para os outros e mantendo-te a parte deles e eles a parte de ti. Então, para isso o ego fez o corpo, para dividir a mente em bilhões de pedacinhos de consciências, e cada consciência agora está cercada por um corpo, e esse corpo e essa mente agora é inatingível, porque a outra mente não pode atingir, porque ela também está presa numa cerca. Então, o ego fez com esse propósito os corpos, para cercar e separar a comunicação, para quebrar a comunicação. Ele não existe, o corpo não existe na realidade de Deus. Ele não existe. Não existe nenhuma barreira entre Deus e o seu filho, e nem pode o filho estar separado de si mesmo, exceto em ilusões. Então, só em ilusões o corpo pode existir. Na realidade de Deus, na realidade do céu, ele não existe. Porque não existe barreira entre a comunicação. E o corpo é uma barreira. Essa não é a sua realidade, né? O corpo, ele não tem essa realidade de comunicação completa. Embora ele acredite que seja.
No entanto, só poderia ser assim no caso de Deus estar errado. Então, o corpo só poderia ser real ou existir se Deus não existisse. Então, Deus não é verdadeiro. Se o corpo é verdadeiro, Deus não é. Só um dos dois é real, ou Deus ou o corpo, porque se eu põe Deus é tudo, o corpo é limite, tudo não pode ser limite, e limite não pode ser tudo. Então, ou Deus ou o corpo, só um deles é real. Então, se Deus estivesse errado, então poderia o corpo existir. Deus teria tido que criar de forma diferente dele mesmo, e teria que ter separado a si mesmo de seu filho para fazer com que isso fosse possível. Então, como que o amor poderia criar uma coisa que não é amor? Como que Deus poderia ter criado, então, um corpo? Então, Deus teria que ter criado diferente dele mesmo. Ele teria tido que criar diferente, e isso a gente já viu, e seria diferente do amor. Entretanto, o amor tem que ser para sempre igual a si mesmo, imutável para sempre, e para sempre sem alternativa. Esta é a característica do amor. O amor, para ser amor, ele tem que ser sempre igual a si. Ele tem que ser imutável. Ele tem que ser sem alternativa. Então, como que Deus poderia ter feito seres separados? Ele não seria amor. O amor só pode estender-se a si mesmo. E assim ele é. Então, Deus é assim, nós somos assim. Não podes colocar uma barreira em torno de ti, porque Deus não colocou nenhuma entre ele e tu. Como que eu poderia ter colocado uma barreira de corpo entre o meu ser real e o que eu sou, se Deus não colocou? Então, isso prova, pela razão, o quanto isso aqui é delusório, o quanto nossa experiência, o que o ego nos diz, é ilusão. Podes estender a tua mão e alcançar o céu. A tua mão é maneira metafórica, nós podemos alcançar o céu, o pensamento. Tu, cuja mão está unida à mão do teu irmão, começaste a alcançar o que está além do corpo, mas não fora de ti, para alcançar a vossa identidade, que é compartilhada. Então, no momento que eu reconheço minha unicidade de Cristo, eu estou alcançando a Deus. A minha identidade de Cristo no irmão. Então, eu reconheço a minha unicidade com o irmão, que o Cristo é um só, e nisso, isso é compartilhado. Nisso Deus está presente. Por isso que ele diz, isso está além do corpo, mas não fora de mim, não fora da minha mente. Poderia isso estar fora de ti? Poderia o Cristo estar fora de nós? Onde Deus não está? Deus está dentro de nós. Como que, então, o Cristo poderia estar fora de nós? Então, o Cristo também ainda está em mim. Seria ele, né? Seria Deus, um corpo, e teria ele criado a ti, como ele não é, e onde ele não pode estar? Então, poderia Deus ter criado a si mesmo, onde ele não pode estar? Está cercado apenas por ele. Só por Deus, só pelo amor nós estamos cercados. Que limites podem existir em ti? A quem ele abrange? A quem ele abrange? Então, se nós somos a extensão de Deus, como que pode haver limites no nosso ser? Porque Deus é ilimitado. Então, o Filho tem que ser ilimitado. E agora Jesus vai trazer aqui uma parte, até para comprovar como fisicamente todos já tiveram uma experiência, como ele vai dizer, cada um vai saber, talvez, como eu falei antes, em sonho, ou talvez em viagem astral, ou de alguma maneira uma sensação que prova que nós não somos sonhos. Todos vão se identificar de algum modo
com o que Jesus diz aqui, ó. Todos já experimentaram que poderia ser descrito como uma sensação de estar sendo transportado além de si mesmo. Então, todos já se sentiram, de algum modo, fora do corpo ou além de um corpo. Esse sentimento de libertação, em muito excede o sonho de liberdade, algumas vezes esperado nos relacionamentos especiais. Então, aqui nos corpos, nós buscamos liberdade nos unindo a outros corpos. Aí eu vou ter minha condição financeira resolvida, aí eu vou ter a segurança familiar, então eu vou me sentir bem. Então, essa sensação que ele descreve aqui, ela transcende isso, é uma coisa diferente, que é essa sensação de segurança que a união de corpos traz. É uma sensação de ter, de fato, escapado das limitações. Se considerares o que esse transporte realmente envolve, reconhecerás que é uma súbita ausência de consciência do corpo e uma união de ti mesmo com alguma outra coisa na qual a tua mente cresce para abrangê-la. Todos já se sentiram além de um corpo ou totalmente em pensamento livre. Ela vem a ser parte de ti à medida em que te unes a ela. E ambos vêm a ser íntegros, já que nenhum dos dois é percebido como separado. Eu me sinto, nessa experiência, a gente se sentiu isso que a gente viu. O que realmente acontece é que renunciaste à ilusão de uma consciência limitada e perdeste o teu medo da união. Então, isso levou a essa experiência, quer seja de modo consciente ou em sonho, ou em viagem astral consciente, ou de outra forma, mas o que aconteceu foi que nós perdemos o medo de ser limitado ao corpo, e aí vem essa sensação. Escapaste do medo para a paz, sem fazer... não, eu pulei aqui uma linha. O amor, no 11.8, o amor que instantaneamente o substitui, né, que nós renunciamos à consciência do medo, né, e voltamos para a união. Quando nós nos unimos a isso, o amor que instantaneamente o substitui se estende àquilo que te libertou e une-se a ele. Cada um sabe do que o Espírito Santo está falando aqui, quer seja aquilo que ele viu fora de si ou dentro de si, mas se uniu a isso. Então, esse amor substitui isso, essa consciência de amor. E enquanto isso dura, não estás incerto da tua identidade e não queres limitá-la. Escapaste do medo para a paz, sem fazer perguntas à realidade, mas meramente aceitando-a. Aceitaste isso ao invés do corpo e deixaste ser uno com alguma coisa além dele, simplesmente por não permitires que a tua mente seja limitada por ele. Então, todos, de algum modo, já tiveram algum momento de experiência assim. Isso pode ocorrer independentemente da distância física que parece existir entre tu e aquilo que te unes, das tuas respectivas posições no espaço e nas suas diferenças em tamanho e aparente qualidade. O tempo não é relevante, isso pode ocorrer com algo passado, presente ou antecipado, né? Podemos ter visto isso no passado, no futuro. Essa alguma coisa, entre aspas, pode ser qualquer coisa e em qualquer lugar. Então, nós podemos nos ter unido a um som, uma vista, um pensamento, uma memória e até mesmo uma ideia geral sem referência específica. Entretanto, em cada caso, tu te unes a ela sem reservas, porque a amas e queres estar com ela. E assim corres ao seu encontro, deixando que os teus limites se dissolvam,
suspendendo todas as leis a que o teu corpo obedece e gentilmente deixando-as de lado. Não existe absolutamente nenhuma violência nessa libertação. O corpo não é atacado, mas simplesmente percebido de maneira adequada. Ele não te limita meramente porque não queres que ele o faça. Não és realmente elevado além dele. Ele não pode conter-te. Vais aonde queres estar, ganhando e não perdendo o senso do ser. Nesses instantes de liberação das restrições físicas, experimentas muito do que acontece no instante santo. A suspensão das barreiras do tempo e do espaço, a experiência repentina da paz e da alegria, e, acima de tudo, a falta de consciência do corpo e do questionamento acerca da possibilidade ou impossibilidade de tudo isso. É possível porque tu queres. Então, essa experiência, cada um sabe de si, de qual que o Espírito Santo está falando, ela só foi possível porque na nossa mente a gente a quis. A repentina expansão da consciência que tem lugar para o teu desejo, por isso, é o apelo irresistível que o instante santo contém. Então, o apelo que o Cristo faz ao nosso ser para nós sermos íntegros é que faz com que a gente tenha esse reflexo aqui nesse sonho. Isso ainda não é o céu, é um reflexo da nossa liberdade, mas o nosso anseio, o anseio do Cristo de voltar a ter a consciência íntegra é que possibilitou isso. Ele te chama, né, o nosso ser, ele te chama para ser quem és em seu abraço seguro, o instante santo. Ele nos chama para sermos quem nós somos. Lá, as leis dos limites são suspensas para ti, para te dar as boas-vindas na abertura da mente e na liberdade. Venha a esse lugar de refúgio, onde pode ser quem és em paz, não através da destruição, nem através do rompimento, mas meramente através da serena fusão. Pois lá a paz irá unir-te a ti, meramente porque estás disposto a abrir mão dos limites que impuseste ao amor e unir-te a ele no lugar onde ele está e onde ele te conduziu, em resposta ao gentil chamado que ele te faz para estares em paz. Então, no instante santo, nós temos uma experiência muito semelhante a isso. Então, isso Jesus nos traz aqui nessa sessão de além do corpo. Isso prova o quanto nossa mente, ela não está dentro do corpo. O quanto a nossa mente está fora do corpo, é só a consciência que nós temos, que é uma crença de que nós somos um corpo é que nos limita a isso, mas o quanto isso é facilmente transponível. Então, Jesus encerra essa sessão aqui, e ele segue nela, que nós vamos ver semana que vem, que diz que eu não preciso fazer nada. Então, ele vai nos conduzindo nessa passagem do sonho, que é esse capítulo, nos ensinando como usar a nosso favor da liberação, essas nossas pequenas, às vezes imperceptíveis, quase experiências de transcendência. Então, isso tínhamos aqui para hoje. E estamos abertos aqui à interação. Alguém gostaria de usar a palavra, de completar ou colocar alguma coisa referente a esse nosso texto de hoje?
Aqui, como eu falei, Jesus, ele fala em nossa mente. E ele nos dá a experiência de cada um para trazer o que ele está nos dizendo aqui. Eu só vou ler aqui no chat, antes da Flora, aqui, então, o que é da Rosânia. O medo é a origem da culpa? Sim, o medo se originou na culpa, totalmente. A culpa diz que eu preciso ser punida, e aí veio o medo. Agora, Flora, a culpa da mente é aquela que pensou a separação. Lá surgiu o medo. O medo só foi projetado para cá depois, e a culpa também. A Flora tinha levantado a mão? O que vem para mim, Ing, essa importância da gentileza que vem desse espaço do perdão, né? Conforme aos poucos a gente vai se abrindo para a experiência do perdão, eu sinto que a gentileza, ela só vem desse lugar, né? Um lugar de ternura, é um lugar de acolhimento, e é impossível que o ego, que a personalidade conheça esse lugar. Então, é o que remeteu profundamente para mim esse texto, né? Que não há nada de errado com o corpo, e não há nada de errado com tudo que existe, mas o perdão é que traz esse olhar, que é além do julgamento, né? Que é o olhar do perdão, que é a pacificação da mente. Você tira o senso de culpa do corpo, do mundo, das coisas. Você se reconcilia com o céu, que é esse espaço da mente, né? Então, para mim, é a sensação que remete à sensação de gentileza mesmo, de paz, né? E você olha para o mundo, quando você consegue se abrir para o perdão, né? Nesse pequeno instante, a experiência é una, você olha para todos como crianças, como você. Tudo fica mais inocente, o teu olhar fica mais inocente, né? O julgamento, ele vai se desprendendo. Então, por isso que é uma experiência do instante santo, né? Uma experiência realmente sem palavras, né? Então, o que me remeteu esse texto e essa experiência que você compartilhou aqui conosco. E tu viu, Flora, eu só quero acrescentar como o próprio perdão é fruto da gentileza, ele é um efeito da gentileza. O perdão não é algo pesado que eu devo dar, a própria gentileza oferece, ela não tem como conter-se, e ao não se conter, ela perdoa tudo. Perfeito. A gentileza que vem dessa unicidade. Perfeito, Flora. Perfeito, gratidão, Ing. A Priscila também levantou a mão. Oi, Ing, eu fiquei pensando um pouquinho naquela pergunta que a Ana fez para você. Aí, a gente sempre fala que o perdão pode ser feito, por exemplo, para as pessoas que já se faleceram, né? Uhum. E aí, eu não sei se eu não entendi direito, mas é como se a mente estivesse adormecida. E aí eu fiquei pensando, então, por exemplo, o meu pai já faleceu faz 1 ano e 2 meses de Covid. E sempre que eu penso alguma coisa que não é legal do nosso passado, eu estou praticando o perdão. Mas, na verdade, ele funciona porque o meu pai é só um personagem que eu criei na minha mente para me ver separada de Deus. E não importa se a consciência do meu pai está dormindo ou está acordada, é isso? Sim, porque o que é o teu pai? Ele foi esse corpo ou ele é o Cristo? Então, é só essa consciência de separação, na verdade, que você está perdoando. E só que como a mente ainda ela se acha separada, o perdão funciona porque todas as mentes ainda são reais e são unas. Então, não há tempo, não há espaço.
Então, ao perdoar no teu pai, na verdade, você está perdoando a você mesma, a unicamente, não a você, Priscila, de novo elevando-se. Você está perdoando a consciência de separação, o desejo de ser separado do teu pai, que fez com que vocês tivessem rompimentos. E agora, no perdão, você reconhece essa unicidade, porque o perdão, ele vem da amorosidade, que reconhece que o Filho de Deus nunca se separou. Então, se ele nunca separou, como que houve agressão? Então, não houve, foi só uma fantasia. Você não perdoa a realidade, você se perdoa por ter acreditado na fantasia. Então, e você libera a tua parte que está dentro do teu pai nessa fantasia. Então, mas quando eu pratico o perdão na verdade, eu estou praticando não só ao meu pai, então, né? Não, a ti mesmo, ao teu ser. Ao teu ser. Ao meu ser, mas eu estou fortalecendo a mente certa. Que é uma está tornando você como tomadora de decisão, você está se tornando menos adormecida, você está ficando mais sã, está acreditando menos na ilusão e se tornando, voltando à sanidade de novo, ao praticar o perdão. Entendi. Obrigada, Eng. Pessoal, mais alguém, alguma colocação? Caso contrário, pessoal, então, acho que a gente já deu o nosso horário já, e fica esse convite, então, para nós continuarmos nesse tema abstrato aqui na semana que vem, e eu vou encerrando aqui a nossa gravação, agradecendo, como sempre, ao Espírito Santo, a Jesus, ao Cristo, que não nos abandonou na nossa ilusão e nos trouxe este material que nos ajuda no nosso despertar, na volta da razão.